Então, agora eu vou falar sobre as três peneiras da sabedoria do Sócrates. A primeira peneira é a verdade. A segunda peneira é a bondade. E a terceira peneira é a necessidade. Então, é assim. Suponhamos, a primeira peneira, né? Suponhamos que seja verdade. Aquilo que você está falando aí, suponhamos que aquilo lá seja verdade. Vamos supor. Deve, então, passar pela segunda peneira, a verdade. Que você acha que é. Passa pela peneira da bondade, tá? Aí, se o que você quer contar é verdade, então se você passou pela primeira peneira, que é a verdade, se você quer contar essa verdade para os outros, coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, ainda não é para falar para ninguém, que é a necessidade. E o que ele fala aqui? E convém contar, mesmo que seja verdade, convém contar. Às vezes não é melhor nem contar. Olha quanta sabedoria, né? Então, eu quero dizer o seguinte agora. Ele é um livre pensador, né? E eu quero falar sobre o livre pensador agora. Porque eu achava, assim, que só podia ter essas ideias, só podia pensar coisas, filosofar os grandes filósofos, os grandes, né? Mas eu tinha um programa que eu assistia toda manhã. Eu ficava lavando louça, fazendo comida, e eu ouvia a Rádio Mundial. Eu gostava de ouvir o Gasparetto, tem vários livros dele aí, e a Zíbia Gasparetto, que é a mãe dele. Falam muitas coisas deles, mas não importa. As coisas que ele ensinava eram boas. Se ele cobrava lá, e se ele ficou muito rico, ela também ficou muito rica, aí é problema deles. Mas os livros dela eu gostava. Entendeu? Eu li alguns livros dela, muito bom. E aí eu fui com a minha amiga Hebe, depois eu vou fazer um vídeo só sobre a Hebe, viu? Porque ela merece ser homenageada e não ser esquecida, e ser relembrada. Então, fui eu e a Hebe lá na Rádio Mundial, que era na Avenida Paulista. Como a Hebe é uma pessoa muito extrovertida, até mais que eu, gente, acredita? Ela era muito... Eu, quando saía com ela, nem abria a boca, porque ela já chegava chegando. E outra, ela era uma pessoa assim, que tinha uma luz. Onde ela ia, todo mundo se ficava encantado com a Hebe. É incrível, mas eu vou contar por quê. E aí... A gente chegou lá, olha, a gente veio visitar a Rádio Mundial, queria ver o Gasparetto, não sei o quê. A moça da recepção da rádio se encantou com a Hebe. E pegou e ligou lá em cima e falou com a Miriam Morato, que era a diretora do programa. Pois aí, não é que a Hebe e eu vamos lá, eu se eu fosse sozinha eu não ia conseguir. E ela conseguiu entrar lá na diretoria. E a Miriam Morato também se encantou com a Hebe. Não adianta que todo mundo se encantava com ela. E pegou e deu uma agenda para ela da Rádio Mundial, linda, linda, sabe? Do próximo ano, né? Estava perto do fim do ano. E para mim também ela deu, né? Porque ela não ia dar para uma e não dar para outra, que ficava chato. Embora eu não tivesse aquele brilho e aquela luz que a Hebe tinha, né? E aí
extrovertida eu sou, mas a Hebe era mais. Então não podia as duas chegar lá falando. Uma tem que falar, a outra tem que ficar quieta, né? Enquanto uma fala, a outra fica quieta. Deixa ela. E aí a gente conseguiu encontrar o professor Ademar Ramos. Ele tinha acabado de fazer o programa dele. Esse professor Ademar Ramos, gente, o cara parecia que tinha uns chips na cabeça. Hoje a gente ia falar que ele era uma inteligência artificial, alguma coisa assim, porque o cara sabia tudo. Tudo. Se você falava de religião, filosofia, mas ele sabia a data, ele sabia local, ele sabia as frases, ele sabia tudo, de todas as religiões, budista, espiritismo, sabe, o cara era eu nunca conheci alguém assim. E aí eu falei para ele, nossa, professora Ademar Ramos, eu adoro o seu programa, não perco uma. E eu gosto também dessas coisas, e eu gosto de falar, né, essas coisas. Ela falou assim, olha, eu pensei que eu penso assim, só gente do seu nível, ou os filósofos que podem, né, falar, ó, o seu jeito de pensar, como que você pensa? Ele falou, não, qualquer pessoa pode ser um livre pensador, entendeu? Tendo um pouquinho de conhecimento do assunto, né? Então ele pode, das próprias ideias, ele não precisa nem pegar a ideia de outras pessoas, as próprias ideias dele, as próprias vivências dele. E é o que eu tenho feito. Às vezes eu pego o livro de São João da Cruz, do Jorge Emoto, do Sócrates, agora que eu peguei um pouquinho, da Santa Teresa, que eu ainda não falei, mas eu também tenho a minha filosofia de vida, que eu não sou assim massa, né, povão assim, não sou melhor, não é isso não, e nem sei se a minha filosofia de vida é verdadeira, tá vendo? O Sócrates falou, nem só sei que nada sei, quer dizer, mas eu sei algumas coisas para mim, aí eu compartilho algumas coisas que eu acredito e outras que eu não acredito, mas é coisa minha. Eu escrevia cadernos desde 1970, coisas minhas, nada copiado. Claro, recebia certas influências de vários mestres, Yogananda, que é um mestre que eu também tenho que falar uma hora desse, Ramana, um mestre muito querido, tem que fazer um vídeo só do Ramana, que é um mestre que eu estudei muitos anos com ele, sabe? Esse mestre Ramana, só fazendo um parêntese, sabe que eu mais gostava nele? Que ele pregava e fazia exatamente o que ele pregava. Então ele pregou o desapego, mas ele desapegou total, ele criou um ashram, tinha os discípulos dele, que nem foi ele que criou. Foram os discípulos dele que pegaram ele debaixo do mosteiro, que ele queria ser monge, queria, sabe, queria estudar, mas ele foi descansar lá e acabou sendo mordido por escorpião, aranha, um monte de coisa. E cresceu a unha, cresceu o cabelo, cresceu a barba, e sem água, sem comida, sei quantos dias magro, levaram ele lá numa casa que depois foi transformada num ashram, uma casa simples, simples, simples. E cuidaram dele. E aí eles descobriram que o Ramana era um grande mestre. Tinha uma sabedoria de vida incrível e ele praticava o que ele pregava. Olha que coisa mais linda! Então, ele pregava desapego todos os dias
ele só usava uma sunga, e no inverno ele punha uns chales. E ele ganhava alguns móveis, algumas coisas que ele punha lá no quintal dele, uma poltrona, porque ele só ficava no chão, né? Em pose de yoga. Então, na postura de yoga, ele subia todo dia um morro chamado Aruacho lá, mais ou menos isso. E ele subia com uma canequinha e um bolinho com água. Depois ele descia, aí ele ia cuidar dos cachorros, que ele gostava dos cachorros, que era uma coisa. E tinha vaca passando para lá e para cá. Eu tenho vídeo dele, né? Tudo em preto e branco. Ele é contemporâneo do Yogananda. Yogananda foi visitar ele. Só que Yogananda não renunciou nada, não. Tinha carro, fundou Self-Realization, quer dizer, diferente. Mas o Ramana é incrível. Então, é isso. Eu gosto de fazer as minhas. O professor Ademar Ramos falou que eu estava certa, que eu podia fazer as minhas. Só que não tinha celular naquela época, não tinha vídeo, não tinha nada, né? E eu não vou sair no meio da rua contando minhas ideias hoje, que vão me prender, eu falo que sou louca, né? Nem só os crentes, tudo junto, né? Uma pessoa sozinha lá na praça, falando as ideias que nem o Sócrates, não dá, né? Então agora tem uma plataforma aí, ó, e o YouTube, tá vendo? Eu posso falar minhas ideias aqui também. Quem gosta vê, quem não gosta não vê, porque não é obrigado, que nem Sócrates. Ele estava falando lá as ideias dele na praça. Quem gostava podia parar e ouvir, quem não gostava ia embora. Entendeu? Ninguém é obrigado a nada. Mas é isso. Eu gosto de compartilhar e fazer o meu registro. Tá bom? Tchau. Agora eu vou falar sobre a Hebe.